Falar transgeracional é falar de apego. A criança, quando nasce, ela tem duas necessidades. A primeira necessidade que ela tem é de vínculo. E vínculo é contacto, é conexão, é amor. E sem esta criança humana, não sobrevive. A cria de um mamífero não sobrevive. Se passarmos aos répteis, estes são deixados pela mãe sem qualquer contacto. Então, ele não morre, ele sobrevive. Mas não há vínculo com a figura parental. Se nós fizermos isso, se nós formos aos pássaros, os pássaros bebê necessitam de vínculo com os pais. Senão a cria não vai sobreviver. Isto vai acontecer com os mamíferos e vai acontecer com os humanos. Porque nós somos os menos desenvolvidos, os menos amadurecidos, somos os mais dependentes durante um largo período em que não sobrevivemos sem o cuidado dessa figura. Então, a necessidade de vinculação é enorme e isso repercute-se no tempo. Nós precisamos criar vinculação na sociedade, por exemplo, em grupos sociais, sem os quais não sobrevivemos. Portanto, a vinculação é uma necessidade de primeira ordem, porque nós precisamos nos conectar, nós precisamos de pertencer, nós precisamos ser amados e estas são as peças principais das necessidades humanas. Mas nós também temos outra necessidade, que é a autenticidade. E a autenticidade é a capacidade de sentir, a capacidade de entrar em contacto com as sensações do nosso corpo, para nos expressarmos, para nos mostrarmos quem somos, nas nossas atividades, nas nossas relações. Pergunta, e porquê que precisamos disso? Pensem num ser humano, num determinado período evolutivo, que não está em contacto com o seu corpo, que não está em contacto com as suas sensações. Como é que ele poderia sobreviver, por exemplo, na selva? Então, a autenticidade é outra grande necessidade de sobrevivência do ser humano. E agora, tudo ok. Mas o que é que acontece a uma criança cuja necessidade de vínculo não é compatível com a necessidade de autenticidade? Por outras palavras, se eu for autêntico, mas os meus pais me rejeitarem, se eu sentir o que sinto e mostrar o que sinto e insistir na minha verdade, os meus pais não vão conseguir lidar com isso. E os pais vão enviar mensagens inconscientes o tempo todo, não porque queiram, mas porque não porque não amem a criança, não porque não queiram o melhor, mas porquê? Mas porque eles suprimem essas emoções, ou porque eles estão também traumatizados e magoados. O que é que a criança vai fazer depois com isso? Se eu for autêntico, eu vou perder as relações que são importantes para mim e do qual a minha vida depende. Então não existe resposta. Eu vou suprimir a minha autenticidade, eu vou suprimir as minhas emoções para que o outro me aceite. E nós chegamos aos 30, 40 sem saber quem somos. E quando perguntamos às pessoas o que é que sentes, como é que sentes, a resposta é não faço ideia. E quantas vezes tens uma sensação forte e ignoras? E depois acabas por te meter em problemas. Então, aprendeste que era mau para os relacionamentos estar em contacto com os temas principais das emoções. E depois torna-se não a primeira natureza, mas a nossa segunda natureza, para suprimir os nossos sentimentos, para perder o contacto connosco. E depois pagamos uma fatura muito cara mais tarde. Adicções, doenças mentais, doenças autoimunes. Então, com este conflito com o qual as crianças não deveriam ser confrontadas, mas, de um lado temos a autenticidade, do outro lado temos o vínculo. Então, muitas pessoas sofrem porque querem ser elas próprias, mas sentem que o seu destino, que a sua missão, é suprimir isso. Porque senão vão perder todas as suas relações de vinculação. E uma das principais funções em biodescodificação é criar esse vínculo com a autenticidade. Então, muitos dizem que para ensinar este método de biodescodificação nunca fica aprendido, porque eu vou construindo essa metodologia na forma como vou construindo a minha personalidade. Então, olhar para as histórias das pessoas, em que cada história é uma história,
são sempre incompletas, porque este ser vai tendo crenças que vai colocando para trás, outras que vai criando e vai-se construindo metodicamente ao longo do tempo, tornando-se naquele ser que Fernando Pessoa diz em eterna construção.